Que bom ter você de volta comigo. Vamos trabalhar? Vamos encontrar aqui mais alguns segredos no Salmo 23. Eu quero ir com você aqui, já caminhando para o final, no verso 5, ele diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Ou preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, que são versões diferentes. Esse texto ele é muito interessante, porque aqui o nome de Deus que aparece aqui é Jeová Sabaote, que é o Senhor das hostes. No português, a gente costuma dizer que Senhor das hostes é o Senhor dos exércitos. Não está errado. Também pode ser interpretado assim, como Senhor dos exércitos. Mas Jeová Sabaote, quando ele se refere a Senhor das hostes, ele fala de uma coisa mais profunda. Porque quando a gente pensa em exército, Senhor dos exércitos, a gente tem aquela figura do general, né? Mas eu só queria que você visse comigo aqui, só para você entender. No dicionário, quando você põe a palavra hostes, o que nós temos? Diz assim, olha, soldados armados. Então, veja só, Jeová Sabaote quer dizer Senhor de soldados armados. Então, a interpretação mais literal seria Senhor dos exércitos. Mas se você continuar, o texto diz assim também, inimigos ou adversários. E isso torna ainda mais interessante o que nós estamos estudando, porque Davi diz assim: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, ele está pedindo para que Deus tome posição junto com ele na presença dos seus inimigos. Se eu fosse fazer uma interpretação aqui mais literal do que é Senhor das hostes, eu diria que o Senhor das hostes, ele é inimigo do meu inimigo. Ele se torna o inimigo dos meus inimigos. Então ele tem um exército, ele não atua sozinho, né? Ele tem um exército de inimigos dos meus inimigos. Então eu acho isso tremendo, porque essa é uma ação de Deus em meu favor, em teu favor. E todos nós sabemos quem é o nosso inimigo. Então a gente precisa entender as dimensões. O que o apóstolo Paulo diz em Efésios? Que o nosso inimigo não é carne nem sangue. Nós lutamos contra poderes das trevas. Nós lutamos com o diabo. O diabo é o nosso inimigo. Então, quando Davi está dizendo, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né? Os inimigos de Davi, eles são inimigos naturais ali. São os vizinhos, as pessoas que querem tomar o reino, que querem usurpar, que querem conquistar Israel. Né? Mas a interpretação que nós fazemos, ela não é literal. Nós precisamos interpretar inimigo conforme Paulo escreve em Efésios. Os nossos inimigos, eles são espirituais. E nós temos muitos inimigos espirituais. São forças que estão conspirando contra mim, contra você, que estão trabalhando para tirar de mim e de você as coisas que já estão conquistadas. Por isso que a Bíblia diz que o diabo veio, Jesus disse isso, o diabo veio matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele, né? Mas Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus é o nosso amigo.
é o nosso melhor amigo. E ele é inimigo dos meus inimigos. Então, Deus está se apresentando aqui para mim, para você hoje, como sendo o Senhor dos exércitos que luta contra os teus inimigos. Então, é isso que eu queria que você entendesse, que isso é um pouco mais profundo. Porque a gente só fala assim, Senhor dos exércitos, né? Mas a tradução seria Senhor das hostes. Senhor que tem um pelotão de soldados com ele, de soldados junto com eles. E esses soldados são inimigos dos meus inimigos, né? Então, em outras palavras, eu sou parte desse exército também. Agora, é interessante encontrar o uso disso no livro do profeta Isaías, que agora a gente vai lá onde esse termo foi usado, e a tradução lá, inclusive, é Senhor dos Exércitos, Isaías capítulo 1, verso 9, diz assim: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Em outras palavras, o profeta Isaías está dizendo que se o Senhor dos Exércitos, veja só, o Senhor das hostes, o que é inimigo dos meus inimigos, se ele não tivesse formado um exército de sobreviventes, ou seja, de remanescentes. Quem são os remanescentes? É muito importante essa pergunta. O que é o remanescente? Que palavra é essa? São os sobreviventes, os que sobram. Que sobra do quê? O que sobra desse mundo pervertido, porque você vê que aqui fala de Sodoma e Gomorra, e o que é Sodoma e Gomorra? Perversão. Quem eram os homens de Sodoma e Gomorra? Eram homens que viviam uma vida de perversão, e ali a perversão, ela tem vários níveis, mas é muito explícito o nível sexual, né? Pessoas que estavam vivendo um nível de perversão sexual que tornou-se insuportável para Deus. Mas Deus sempre tem um remanescente santo. Vocês se lembram quando Elias, ele desistiu do seu ministério profético, ele foi para debaixo de um pé de zimbro, e Deus manda ele subir o monte, ele vai para o Monte Horebe, e ali Deus fala com ele, e Deus fala: mas o que você faz aqui, Elias? Ele diz: Senhor, não tem ninguém lá mais que faz as coisas corretamente. As pessoas se perderam, as pessoas abdicaram daquilo que é honesto, que é verdadeiro, que é puro. Só ficou eu estou sozinho nisso. E aí Deus disse para ele: Elias, você está equivocado. Existem mais de 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor dos Exércitos levantou um exército aqui que não se dobrou a Baal. Olha que legal. Então, quando a gente está falando do Senhor dos Exércitos, a primeira impressão que a gente tem é assim, que Deus está nos respaldando nas nossas guerras, né? Esse é sempre o que passa pela cabeça das pessoas, é isso. Que o Senhor dos Exércitos, o Senhor das hostes, ele está levantando um exército para guerrear a tua causa. E eu queria que você fosse um pouquinho mais profundo nisso, para você entender que o Senhor dos Exércitos, ele está levantando um exército de remanescente. Um exército de gente que não se corrompeu, que não dobrou os joelhos a Baal. E esse mesmo texto é citado pelo apóstolo Paulo em Romanos. Queria que você pudesse observar isso também. Depois todos esses textos estarão aí embaixo para você. Em Romanos, no capítulo 9, no verso 29, o apóstolo Paulo cita esse mesmo texto. Como Isaías já disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ou seja, remanescente, teríamos ou nos iríamos tornado como Sodoma
e semelhantes a Gomorra. Então, se Deus não tivesse tomado providência, nós teríamos nos perdido. Jesus advertiu a igreja sobre isso, que os últimos dias seriam dias difíceis e que, se possível fosse, até mesmo os crentes seriam enganados. Mas o Senhor dos Exércitos, ele tem uma atitude de cuidar de um remanescente santo. Então, se você faz parte desse remanescente santo, eu quero dizer que Deus está cuidando de você. É muito importante você entender isso. Não é que Deus está escolhendo alguns. Essa é outra coisa que você precisa entender. O texto não está dizendo que Deus escolheu alguns para fazer parte do exército dele. Não. A Bíblia diz que o Senhor busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Os olhos de Deus estão sobre a terra. Deus está buscando gente santa, gente remanescente, gente que não se corrompeu, pessoas que não dobraram os joelhos a Baal. Não importa o quanto anônimo você é. Isaías não conseguia ver, mas eles existiam, porque existem muita gente boa anônima. Talvez eu esteja falando com você agora nessa dimensão. Ninguém te conhece, mas Deus conhece você. Deus sabe que você faz parte de um remanescente que não se entregou, que não se rendeu, que não sucumbiu às mudanças culturais, às mudanças teológicas, à visão do modernismo. Eu estava esses dias discutindo que nesses últimos dias a semântica ou os nomes que estão sendo usados para identificar os crentes são os mais diversos. Então hoje nós temos o crente conservador, nós temos o crente liberal, nós temos o crente tradicional, nós temos o crente moderno, nós temos então assim, mas na realidade o crente é um só, né? Não existem essas modalidades para os crentes. Ou você é crente ou você não é. Então não tem essa de ser uma coisa ou outra. Você é ou não é. Então o que Deus está olhando é isso. Quem realmente está nessa aliança com Ele. E quando você está na aliança da santidade, e você está decidido a viver assim, você mesmo vivendo em Sodoma e Gomorra, como a gente vive, porque nós estamos vivendo Sodoma e Gomorra, irmãos, presta atenção. Eu, nesses dias de pandemia, também me atrevi a assistir alguns vídeos do Netflix. É difícil assistir. Chega um momento que não dá, porque palavrões, conceitos, valores, tudo isso contrário ao reino, contrário à palavra de Deus, uma tentativa de forçar uma cultura que é completamente contrária ao que nos ensina a palavra de Deus, tanto no comportamento dos relacionamentos ou das relações humanas, como também na relação com Deus. E uma pregação muito forte do humanismo. O homem no centro de tudo, o homem é quem decide tudo, o homem que dá razão e motivo para tudo, e você no centro disso como um egocêntrico, como uma pessoa egoísta, que tudo tem que ser do teu jeito para você que tem que estar bem, você que tem que estar feliz, e a gente começa a achar que a gente é uma ilha e que a gente não precisa de ninguém para viver. Então eu queria que você prestasse bem atenção que o que Davi está dizendo é assim: Senhor, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os meus inimigos hoje, eles não são naturais, eles são espirituais. São demônios que estão trabalhando na minha mente, na minha alma. São demônios que estão querendo implantar conceitos novos no meu coração. E você precisa ser muito atento a isso. É incrível como as pessoas não conseguem identificar essa manifestação maligna, o demônio implantando essas coisas na mente das pessoas. Mas o Senhor dos Exércitos, o Senhor das hostes, Ele tem um remanescente santo. E esse remanescente santo faz parte do seu exército. E Davi convoca, então, a presença dele. Fala, Senhor, vem
e esteja comigo nessa hora, junto na presença desses inimigos. Me põe numa mesa, né? Ou seja, me abençoa nessa dimensão. Quando ele fala, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, ele está dizendo, me abençoa para que eu faça parte desse remanescente santo, para que a minha vida, para que aquilo que eu estou celebrando seja uma afronta para ele. Porque você tem que entender que a tua vida precisa afrontar o demônio. Não é a tua palavra, não é o teu discurso, não, é a forma como você vive. Porque o que incomoda o diabo é isso, irmão. Por que algumas pessoas se levantam contra você quando você tem um comportamento ilibado, quando você tem um comportamento correto? Por que as pessoas se levantam contra você e começam a detonar com você, seja na internet ou no meio da família? Por que isso acontece? Porque o diabo usa essas pessoas para isso. Porque tem muita gente demonizada. Ou seja, são pessoas que o diabo fala na mente delas e elas se deixam usar. E aí você começa a ser combatido, porque o teu comportamento insulta o diabo. O diabo fica insultado com quem é santo, o diabo fica insultado com quem quer ser correto no que faz. Isso incomoda ele demais. Você que é fiel, o diabo fica muito incomodado com você. Você que é leal à sua esposa, o diabo está muito incomodado com você. Você que é leal aos seus filhos, sua família, você que tem uma preocupação com isso, o diabo está muito incomodado com você. Você que decidiu viver uma vida de santidade, o diabo está muito incomodado com você. Então é isso que o afronta. E quando Davi diz, preparas uma mesa, né, na presença dos meus inimigos, ele está dizendo exatamente isso, né? Que ele quer fazer parte de um remanescente santo, que ele quer fazer parte de um povo que afronta o diabo com ações e atitudes que honram a Deus. E eu queria que isso fosse importante para você hoje, não é? Vamos tirar um pouquinho a visão, né, dessa coisa, preparas uma mesa perante mim, é fazer de mim um milionário, fazer de mim uma pessoa rica, tudo isso Deus faz, né? Isso não é problema para Deus, te dá riqueza. Isso é tão pequeno, é tão, sabe, não é a coisa mais importante. Tudo isso é consequência. Os recursos vêm, você é suprido. Nós não vimos o salmo todo aí, ó. Cada coisa que nós estamos falando, já falamos de Jeová Jirê, né, o provedor. Deus está nisso tudo. Então, fique em paz. Mas o que eu queria que você entendesse hoje, que eu quero deixar a mensagem para você, é que Jeová Sabaote é o Senhor das hostes. É o inimigo dos teus inimigos. Ele luta contra os teus inimigos com você. E como isso se dá? Colocando você num exército de remanescente, num exército de gente que sobreviveu a Sodoma e Gomorra. E você vai sobreviver, e a sua família, em nome de Jesus. Beijo no coração, Deus te abençoe.